Eu fiz uma disciplina chamada Geografia Médica quando eu fazia mestrado. Era um professor inglês, o professor Philip David Marsden, e ele morou muitos anos na África como professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, ele perguntava sempre a geografia médica da região onde você está, ou do país, ou do estado, ou da cidade onde você mora. Quando eu voltei para Aracaju, depois da minha formação médica, eu procurei estadiar como era a distribuição e a prevalência das doenças infecciosas no estado de Sergipe. Por quê? Porque se vem um paciente da área norte do estado, eu vou pensar muito pouco em doença de Chagas. Mas se ele vier do sul do estado de Sergipe, eu vou pensar mais em doença de Chagas para ele. Então, a geografia médica, que hoje a gente fala de epidemiologia, é muito importante. Nas doenças infecciosas, pela epidemiologia, a gente é capaz de diagnosticar 80% das doenças só pela anamnese, para vocês sentirem a importância de uma boa anamnese. Questionar o paciente da anamnese, eu sei que tem um roteiro feito na semiologia, um roteiro fixo, e ele é um roteiro generalista. Mas cabe a gente entrar com as particularidades de cada especialidade. Para as doenças infecciosas, a identificação é muito importante. Pode ser uma bobagem lá que nem tenha sido o aluno que tenha sido feito pela recepcionista. Mas cabe ao aluno e ao professor confirmar a informação que ele deu para lá, para a recepção, na hora que ele fez o prontuário médico dele, tá? Então, quando a gente tem a anamnese, eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu faço a história de um paciente que eu não tenho a menor ideia do diagnóstico, eu gostaria que tivesse um doutor perto de mim, um professor, para me explicar, porque é tal a importância que tem a epidemiologia, a anamnese que se faz de um paciente. Eu uso a mesma estrutura que é feito na semiologia. Por quê? Porque as doenças infecciosas, na sua quase totalidade, elas têm manifestação sistêmicas. Elas fazem comprometimento geral. Então, como você tem um comprometimento geral, olha, as doenças infecciosas, a maioria faz febre, a maioria faz linfonodos, a maioria faz hepatosplenomegalia, leve ou discreta, mas vão fazer. Elas vão dar astenia, elas vão dar cefaleia. Como é que eu vou distinguir uma doença da outra? Eu vou distinguir pela epidemiologia. A gente vive no estado de Sergipe uma condição endêmica para os arbovírus. E a gente tem dengue, chikungunya e zika de forma endêmica. Existem períodos do ano em que há aumento do número de casos e a gente fala que é o período epidêmico dessas doenças. Mas como é que a gente distingue dengue, de chikungunya e de zika? As três vão dar febre, as três vão dar linfonodos, as três vão dar mialgia, as três vão dar cefaleia. E aí eu vou distinguir como? Eu conheço um pouco da história natural das três. E aí, se o paciente me diz que ele tem uma febre e a febre dele não é muito elevada, o que a gente chama febre elevada? Febre que vai acima de 39 graus, eu vou pensar mais em zika do que dengue e do que chikungunya. Só pela história que o paciente me conta que a febre dele é menor. Se ele diz que ele começou a aparecer conjuntivite e que tem dores articulares simétricas, principalmente dos tornozelos e das mãos, eu vou começar a pensar mais em chikungunya. Se ele diz para mim que ele tem febre, uma febrão, e que ele tem muita dor retroorbitária, não é que chikungunya e zika não façam uma dor retroorbitária, mas na dengue a dor é muito mais intensa, referendada pelo paciente. E aí eu vou pensar, assim, dengue, ele tem um período de manifestação de uma semana. Chikungunya, ela tem um período mais prolongado. Zika, ela pode ter um período curto ou frustro,
mas também mais prolongado. Então, se o paciente tem mais de uma semana e vem para mim dizendo que continua com febre, com mialgia, não vou pensar em dengue, pela informação que ele está me dando, a não ser que ele seja portador de alguma comorbidade. O que são as comorbidades? Se ele é asmático, se ele tem um DPOC, se ele tem anemia falciforme, se ele tem insuficiência cardíaca, isso faz com que eu pense em um dengue mais prolongado, quando tem uma comorbidade. Mas aí a história do paciente, quando eu o questionar, eu vou fazer essa diferenciação. O exantema. O exantema de dengue e de chikungunya são muito similares. E pelo exantema eu posso não fazer essa distinção. Mas o chikungunya, ela costuma aparecer outras lesões de pele às vezes, e zika também, que dengue não tem. Então, a mialgia de dengue é mais intensa do que a mialgia de zika e de que chikungunya, mas a artralgia da chikungunya é maior do que a de dengue. Então, quando eu converso com o paciente, aí eu vou perguntar, se ele me disser, eu tô com dengue, ele às vezes já chega dizendo, será que eu estou com dengue? E aí eu vou perguntar, por que você acha que você está com dengue? E ele vai me contar por que ele está com dengue. Quando ele falar dos sintomas que ele está apresentando, cabe ao médico fazer a diferenciação. Eu tive, há 2 meses atrás, uma gestante trazida por uma, hoje colega, desculpe, uma ex-aluna, que disse que estava com dúvida se a paciente era uma paciente jovem, que estava gestante, e ela estava muito preocupada que fosse zika e não tinha recebido ainda os resultados das sorologias. Eu disse, então leve. Calhou que ela me ligou na véspera do dia de ambulatório e ela levou a paciente, ela pessoalmente levou a paciente lá para a gente ver. E quando eu examinei a paciente, que a paciente começou a falar, eu disse, quanto tempo você está assim? Ah, doutora, já vai fazer 8 dias. Bom, se ela vai fazer 8 dias e ela estava relativamente bem, eu já afastei dengue. Aí, onde era que eu ia tirar a história agora? Afastar entre chikungunya e zika. E aí eu disse, você teve dores articulares? Ela disse, eu tive não, eu estou. Eu disse, você está com dor aonde? E aí ela me mostrou os tornozelos dela, é demasiado. Ela disse, não é porque eu enchei da gravidez, eu estou com muita dor. E a dor dela era assim. Quando ela disse que estava com simetria de dores articulares nos tornozelos, eu disse, olha, pode até ser dengue, mas a probabilidade é que seja chikungunya. Ela fez as sorologias e quando o resultado chegou, ela tinha realmente chikungunya. Então, pela história, a gente começou a ter uma probabilidade de qual seria o diagnóstico. E a história é fundamental dentro da anamnese. Se você não faz uma anamnese bem feita, e o que é uma anamnese bem feita? Você pode seguir todo o roteiro que é feito na semiologia e você aprofunda mais determinados questionamentos, né? Quando o paciente tem uma sintomatologia que você fez. E aí eu fico imaginando, eu já fui professora de semiologia, em um estudante de semiologia, que ele faz a história, ele pergunta todo o roteiro que é dado lá, na disciplina. E quando chega no final, ele não tem a menor ideia do diagnóstico. Ele não tem a menor ideia do diagnóstico porque ele ainda não tem fundamentação teórica para chegar ao diagnóstico. Mas eu, antes de fazer essa gravação, conversando com Ida, uma ex-aluna que hoje é formada, ela chegou na minha disciplina, saída da semiologia, e fez a história e disse que não tinha a menor noção do que seria o diagnóstico do paciente. E que eu fiz uma pergunta para ela, que ela respondeu, e eu disse o diagnóstico. Claro que eu não tenho bola de cristal para fazer diagnóstico com uma pergunta só. É que a história dela estava muito bem feita e bastou eu acrescentar uma pergunta ao paciente para eu fechar o diagnóstico.
Por quê? Porque a história dela estava bem feita. Então, a história, se você não é especialista, você não precisa se preocupar em fazer uma anamnese de especialista. Por quê? Porque, naturalmente, vai ter dados que você não vai saber, particularidades de especialidade que você não vai saber, como estudante. Mas, quando você levar para o professor, ele logicamente vai agregar alguns questionamentos dentro da sua história para fechar o diagnóstico. Eu tenho uma história bem interessante. Eu tive um ex-aluno que se formou e ele foi trabalhar numa unidade de saúde aqui de Aracaju. E ele ligou para mim e disse: professora, a senhora podia atender um paciente para mim no seu ambulatório amanhã? Eu disse: o que é? Qual é o caso? Ele disse: eu acho que é leishmaniose visceral. E eu fiquei interessado, eu disse: mande. E ele mandou. Quando eu examinei o paciente tinha 2 semanas de história. Normalmente, leishmania, 30 dias é o período que a gente chama de agudo. É um período difícil de diagnóstico. E esse paciente só tinha 2 semanas de história. Começou a febre. O paciente diz: eu tenho febre uma vez por dia. Na hora da febre eu fico mole, mas o resto tá tranquilo. E eu fiquei pensando, como é que esse menino pensou em leishmaniose visceral? Aí eu perguntei para o paciente: você sabe qual é o seu diagnóstico? Ele disse: o doutor disse que eu estou com calazar. Eu disse: por que é que você está dizendo... Por que é que ele lhe falou que você está com calazar? Ele disse: doutora, porque eu trabalho lá na região do Mosqueiro com uma granja. E quando você tem granja por perto, você tem o mosquito que se alimenta, as fêmeas se alimentam de sangue, né? E aí ele fez o diagnóstico pela epidemiologia e ele mandou para mim para confirmar. Quando eu examinei o paciente não tinha nem fígado nem baço palpável e nem tinha os linfonodos que a gente costuma ter na leishmania. Eu fiz a sorologia do paciente, o paciente confirmou, ele tinha realmente leishmaniose visceral. Além da sorologia, a gente fez a punção de medula e visualizou as leishmanias. Então, ele fez um diagnóstico precoce pela história que ele coletou do paciente. Eu até depois liguei para ele e disse: olha, você diagnosticou melhor do que eu. Aí ele disse: mas a senhora disse que aquela região é a região que tem prevalência de leishmania e tinha uma granja perto, então só podia ser leishmania. Na cabeça, quando eu telefonei para ele para confirmar que o diagnóstico realmente tinha sido de leishmania, mostrando a importância da coleta da história. Ele foi marcado pela epidemiologia. Então, isso, se você está iniciando a semiologia ou está entrando na clínica, você pode não saber esse detalhamento.